Agora, que o Senhor acrescente suas bênçãos ao tema Um Profeta Envergonhado. Esta manhã estivemos muito ocupados com um profeta que usava um manto de segunda mão. E sabemos esta noite, pela Escritura desta manhã, que nós mesmos usamos um manto de segunda mão. Nós, o manto. E fico tão feliz por ser um manto de segunda mão, pois esse manto que usamos agora foi imputado por Deus como justiça por meio de Cristo Jesus. E não estamos usando o manto roído pelas traças da teologia de algum homem que foi roído pelas traças e grilos e tal, dizendo que os dias dos milagres já passaram. E não existe isso de onipresença do Espírito Santo agora. Mas estamos usando um manto da sua justiça, não em nossa própria habilidade, mas na habilidade do nosso Senhor Jesus. E quando eu descer ao Jordão, quero estar usando o seu manto, confiando no dele. E a grande sombra da porta que está diante de todos nós, chamada morte, cada vez que nosso coração bate, estamos uma batida mais perto dessa grande fenda que todo homem e mulher tem de atravessar. E quando chegar a essa fenda, junto com vocês, crentes, estou tão feliz em saber que não chegarei lá com isso no coração e na mente de que fiz algo grande. Chegarei lá confessando e sabendo que sou pecador. E sabendo disso, quero me envolver nos mantos da sua justiça com este testemunho de que o conheço no poder da sua ressurreição. Pois quando ele chamar dentre os mortos, eu quero sair. Agora, nossa cena e drama estão preparados esta noite para o nosso tema de outro dia em Israel, que foi várias centenas de anos depois do tempo de Elias. Muitos altos e baixos vieram no reinado de Israel. E agora estamos na cena, esta noite, esta manhã, estávamos na cena onde havia muita imitação carnal e como que a escola de profetas estava lá treinando para serem profetas. E quão simplórios eram, a ponto de nem conseguirem entender o poder de Deus. Pensaram que o poder tinha levantado Elias e o lançado em algum lugar na montanha e enviaram um grupo de busca para procurá-lo quando Eliseu sabia muito bem que Deus o tinha levado para a glória, pois ele desapareceu. Deus o tinha levado e ele escapou da morte, indo para o lar, para Deus, numa carruagem de fogo e cavalos de fogo. E então vimos que os seminários deles e as obras da própria teologia deles não funcionaram. Foram necessários a eleição e o chamado de Deus para formar um profeta de Deus. E agora, esta noite, encontramos Israel numa situação de apostasia. Israel teve seus altos e baixos. Foi um tipo exato da igreja de hoje. Em dado momento, eles estavam nas alturas, em outro, no vale. É disso que precisamos para nos fazer apreciar as coisas boas. Aí está o que chamam de lei do contraste. O homem negro da África nunca soube que era negro, sua pele, até ver David Livingstone. E ele disse: então, percebeu que sua pele era negra, pois a de Livingstone era branca. É um contraste. Você nunca saberia apreciar um dia se não tivesse uma noite. Você nunca saberia apreciar o sol se não tivesse um dia nublado. Você nunca saberia apreciar a justiça a menos que sofresse alguma injustiça. Você nunca saberia apreciar a boa saúde a menos que tenha estado mal de saúde, saúde ruim. São só esses, e é por isso que acho que apreciaremos tanto o céu, porque um dia nós vivemos na terra, e acho que a lei do contraste, o motivo de apreciarmos tanto o Espírito Santo esta noite, é porque vivemos tanto tempo numa igreja que nos dizia não haver isso.
O motivo de apreciarmos esta noite é porque estivemos do outro lado. E é assim que Deus queria que fosse, porque seu povo tem tido seus altos e baixos. Você não sabe apreciar o topo de uma montanha a menos que tenha estado no vale. E assim, você não sabe apreciar uma boa água a menos que já tenha bebido uma ruim. E então o tempo todo é a lei do contraste. Agora, Israel estava em um dos seus estados de apostasia e fizeram algo sério. Agora, Israel era um povo escolhido, eleito, selecionado, pois Deus escolheu Israel com um propósito específico, para que o sangue de Israel fosse a corrente sanguínea mais pura, pois daquela linhagem viria o próprio Messias. Ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus apareceu no homem. Deus apareceu em Abraão como um crente de fé. Deus apareceu em Davi como rei. Ele apareceu em José como justiça. Ele apareceu em Moisés como profeta, sacerdote, legislador. Ele apareceu ao longo das eras no profeta. Ele sempre se deu a conhecer em homens, em porção, através de profeta, rei, sacerdote, legislador e tal. Mas em Cristo, ele habitou nele a plenitude da divindade corporalmente, e sabendo que esse espírito deveria, por fim, achar um lugar de descanso. Sobre Elias, ele era um homem da justiça de Deus. Ele proclamou a justiça de Deus. E Moisés, ele foi um legislador, indicando que ou você obedece às regras ou fica de fora. Em todas estas coisas, Deus estava representado, mas quando ele veio em Cristo, ele era perfeito. Toda a plenitude da divindade corporalmente descansou em Cristo. E Deus se representou uma vez em plenitude antes. No livro de Gênesis, na ordem de Melquisedeque, o qual não teve pai, nem mãe, nem princípio de dias, nem fim de anos, nem fim de vida. E ele era sacerdote, o rei de Salém, sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, o qual era sem princípio nem fim. Ele era nada menos do que a prefiguração do Senhor Jesus Cristo, porque ele era o rei de Salém, que é o rei da paz, que é o rei de Jerusalém. E ele estava em prefiguração. Até o patriarca Abraão lhe pagou o dízimo. Ele foi uma prefiguração da vinda do Senhor Jesus. O mesmo Melquisedeque se encontrou com Abraão nas planícies antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E se encontrou com ele depois de Sodoma e Gomorra, quando Abraão lhe pagou o dízimo de todo o despojo que havia tomado do rei. Todas estas coisas são sombras tipificadas de Cristo. E agora, todas as sombras dos santos do Antigo Testamento, seus altos e baixos, foram uma sombra e tipo e exemplos para nós hoje. Agora vemos que Israel não devia se misturar em casamento. O casamento deles era para ser entre si. Nenhum israelita devia jamais se casar com um gentio, devendo manter sua corrente sanguínea limpa. E até hoje, creio que a corrente sanguínea judia é a mais limpa corrente sanguínea na face da terra hoje, é o judeu. Eles ainda estão esperando por aquele Messias, mas sabemos que ele já veio e os olhos deles estavam cegos para que pudéssemos ter uma chance de arrependimento por meio de Cristo. Agora, durante o tempo do reinado de Esdras, os filhos de Israel haviam se desviado. Eles saíram e tomaram as mulheres moabitas, e tomaram as mulheres dentre os amorreus, os perizeus e muitas das outras nações. E não só se casaram com elas, mas estavam cometendo fornicação entre eles, imundície e poluindo a própria corrente sanguínea, que é a corrente da vida. E que retrato é esse hoje das nossas igrejas? Do jeito que estão se desviando da antiga linha de referência que Deus traçou para a igreja, os preceitos pelos quais devemos viver,
A igreja está cometendo fornicação com o mundo. Saiu para o mundo e começou a flertar no mundo. Agora, isso envergonhou tanto o profeta que, quando chegou diante de Deus, ficou envergonhado quando ouviu falar disso a primeira vez e viu a decadência moral do seu povo. Doeu-lhe tanto que ele se sentou e se ungiu, arrancou os cabelos e a barba, e ficou com o coração pesado diante do Senhor em oração. Então, quando se oferecia o sacrifício da tarde, ele entrou no templo e caiu de joelhos e se envergonhou diante de Deus pelos pecados do povo. Agora, ele não se envergonhou pela Rua Escarlate do distrito da Luz Vermelha. Ele não se envergonhou pelos bebedores de bebida alcoólica no antro do inferno, por pior que fosse, mas se envergonhou por causa do pecado dos eleitos. E o que precisamos hoje é de mais alguns profetas com o suficiente de Deus no coração para ficarem envergonhados na presença de Deus pelos pecados das pessoas que professam ser o povo de Deus e estão agindo como estão. Que desonra trouxemos a este lugar, a moral do nosso povo. Este não é um assunto fácil do qual falar. Eu poderia pensar em muitas coisas, das quais é mais fácil falar. Mas, irmão, se alguém não se pronunciar neste dia pecaminoso e adúltero em que vivemos, e chamar as coisas pelos seus nomes, o que acontecerá? Alguém tem de falar disso. Alguém tem de apresentá-lo ao povo. Talvez Esdras não quisesse fazê-lo, mas estava em seu coração. E quando você vir um servo de Deus ficar tão sincero a ponto de estar prostrado sobre seu rosto, com as mãos estendidas, orando a Deus e se envergonhando por causa da iniquidade do povo, então você verá um reavivamento começar. Um homem não pode ficar na presença de Deus. Uma igreja não pode ficar na presença de Deus com arrependimento sem que o Espírito Santo desça e dê unção e poder para começar um mover de Deus aí entre essas pessoas. Tem de acontecer. Mostre-me um homem. Mostre-me outro Calvino, Knox, Finney, Sankey ou qualquer um que sinta o fardo das pessoas, que se prostre sobre seu rosto e clame e ore diante de Deus. Que nos envie de novo um John Smith da Igreja Batista, que orava a noite toda pela iniquidade do povo, a ponto de seus olhos estarem fechados e tão inchados na manhã seguinte de tanto chorar, que sua esposa tinha de levá-lo à mesa e lhe dar o café da manhã com uma colher. Mostre-me um João Wesley de novo, um tição arrancado do fogo, e eu lhes mostrarei um reavivamento. O que estão fazendo hoje? Estamos dando tapinhas nas costas. Estamos chamando isso e aquilo de reavivamento, quando não há reavivamento nisso. Isso mesmo, há uma agitação de emoção religiosa entre as pessoas, mas não reavivamento. Eles tinham um grupo religioso naquele dia, tinham uma agitação naquele dia, mas precisavam de um reavivamento. Ora, meu amado irmão e irmã, a moral desta nação se tornou tão baixa que envergonharia um cão. Faria um cão se envergonhar se fosse possível. A imoralidade do nosso povo. As pessoas, mesmo anos atrás, as coisas que temos, a nação tem feito, as coisas que o povo tem feito, é tudo falta de oração. A igreja que não cria em cinema. Eles não deixavam os filhos irem ao cinema. Eles se abstinham do cinema. E hoje, ora, tem. Colocaram o cinema em sua própria casa. Cada casa tem uma televisão. Quando achavam ser errado beber cerveja, quando pensavam, John Barleycorn, que sujeito vulgar ele era. Hoje, 60% dos que se chamam de cristãos tomam uma bebida social pelo menos uma vez por ano.
Então fazem uma grande farra no Natal, quando fazem sua celebração, porque adotaram a instrução para tomar o lugar da salvação. Nunca tomará. O que precisamos é de um reavivamento. Colocamos curativo no calo e o tiramos. Outro curativo no calo e o tiramos. E vemos que a dor ainda está ali. O que precisamos hoje não é de regeneração social, nem de conversas intelectuais. O que precisamos hoje é de uma transfusão de sangue à antiga enviada por Deus do céu. Os curativos para calos não adiantarão. Estamos anêmicos. Precisamos de uma transfusão de sangue. Precisamos voltar ao evangelho à antiga, que clama por arrependimento diante de Deus. E não de uma confissão de olhos secos, de apertos de mãos, mas de um reavivamento do Espírito Santo, enviado por Deus, com a posse da purificação do sangue do Senhor Jesus Cristo em cada coração humano. Precisamos que comece um reavivamento na igreja e se espalhe por toda a nação. Morreremos, pereceremos, estamos acabados sem esse tipo de reavivamento. Não aguento mais ver o que chamam de pequenos reavivamentos mesquinhos de Hollywood, onde as pessoas chegam e ficam emocionalmente agitadas por algumas horas e, ou um dia ou dois, ou uma semana ou duas, e saem e ficam nisso. Irmão, você pode estar em um estimulado por um reavivamento. Você pode ter emoção, você pode ter boas intenções. Todas essas coisas estão bem, mas não precisamos disso hoje. Precisamos de um batismo do Espírito Santo para mudar a emoção e o intelecto e a visão, os hábitos, a vida das pessoas e colocá-las de volta no caminho certo. Com exceção de uma transfusão de sangue do Calvário, todas as nossas reformas de nada adiantam. Não precisamos de uma ONU. Temos uma ONU lá e o que eles fizeram? O nome de Deus nunca é invocado. Eles têm medo de invocá-lo. Certa vez, um grupo de ministros lhes perguntou por que não oraram. Disseram que poderia ofender alguém, um dos que não criam em Deus. Oh, o que precisamos é de um reavivamento. Não faz diferença se ofender alguém. Temos de pregar o evangelho e mostrar o que há dentro de nós. Isso mesmo, eu não lhe daria 10 centavos por qualquer programa que deixasse Deus de fora, seja a ONU ou os quatro grandes, seja o que for, até que esta nação desperte para o fato que estamos morrendo sem o sangue do Senhor Jesus Cristo, até que os indivíduos despertem para o motivo de estarmos morrendo. O motivo de estarmos morrendo é estarmos sem o original, o caminho, o remédio, a cura que Deus nos deu no Calvário. Não é de se admirar que faça um homem se envergonhar. Não é de se admirar. Um pregador genuíno e verdadeiro olha para a sua congregação e tenta conduzi-la para diante do trono de Deus. E visita suas casas e os vê fumando cigarros, contando piadas sujas uns aos outros, divertindo-se no quintal com festas de cerveja, andando pelas ruas, suas moças e as de meia idade e tal, e até a avó de shortinho. A mãe na rua com um bebê em um braço, vestida de forma sensual o bastante para atrair a atenção de qualquer fabricante clandestino de bebida alcoólica que passe pela rua, e se dizendo cristãs. Isso faria qualquer verdadeiro homem de Deus se envergonhar ao levar tal pessoa à presença de Deus. Isso mesmo, e toda a nossa atitude de nos unirmos à igreja e pertencermos a uma classe melhor tornou-se um absurdo. Aconteceu naquele dia e acontecerá neste. Voltemos para Deus, não com uma injeção de instrução, não com uma injeção de reforma religiosa, não pela injeção de algum tipo de teologia feita pelo homem, mas um batismo do Espírito Santo, a antiga, enviado do céu por Deus, em uma experiência pentecostal de queimar a carnalidade
e recolocando ali a joia que Deus pretendia que estivesse ali, de um filho e filha de Deus. Até fazermos isso, irmãos e irmãs, ainda teremos mulheres sensuais, de cabelo curto, usando maquiagem, e homens bebendo, fumando e professando ser cristãos, por não conhecerem nada melhor. No coração deles, essa própria raiz de carnalidade encontra-se ali. E precisamos de uma limpeza na igreja, do porão ao púlpito. Amém. E é isso mesmo. O que precisamos hoje é de alguns profetas que sintam vergonha. Deus. Às vezes as pessoas vêm à fila de oração para receber oração. Parece que estão indo a uma casa de má fama. Isso mesmo. Vindo pedir algo a Deus e parecendo uma Jezabel. O que precisamos hoje é de uma faxina da casa e de um aquecimento do coração de profetas de Deus que se levantem no púlpito e denunciem isso, e digam o que é certo e o que é errado, e preguem o evangelho sem fazer concessões, a ponto de pecadores caírem no chão e chorarem até Deus enviar o Espírito Santo para limpar a vida deles. Amém. Sabemos que isso está certo. Isso mesmo. Preguei aqui não faz muito e disse que toda mulher nesta cidade era culpada de uma forma ou de outra, de adultério. Elas são. As mulheres vão ao centro aqui e mal conseguem comprar um vestido sem que pareça que se espremeram nele. Não estou aqui para... Esta é minha própria igreja. Tenho o direito de pregar o que o Espírito Santo me diz para fazer. Isso mesmo, deixe-me dizer-lhe, não estou criticando a minha irmã, mas o Espírito Santo não lhe ensina diferente? Se não, temo que você não tenha recebido o Espírito Santo. Isso mesmo, o Espírito Santo não é gritar, o Espírito Santo não é dançar no Espírito, o Espírito Santo não é falar em línguas, o Espírito Santo é justiça. Deus, dá-nos um reavivamento do Espírito Santo, da justiça enviada por Deus. Não percebe que quando se veste assim e anda pela rua e os homens olham para você da maneira errada, que no juízo você pode ser tão pura como um lírio diante do seu marido, mas no juízo será culpada de cometer adultério com o indivíduo a quem se apresentou? Não é de se admirar que isso faça uma pessoa se envergonhar. Não é de se admirar. O que isso causa em Deus? Quando a Bíblia disse, no princípio, que pesou-lhe haver feito o homem, pesou ao coração de Deus quando ele olhou para eles nos dias antes da destruição antediluviana, por ele ter feito um homem. O que aconteceu? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Foi uma perversão. Foi uma mistura sexual. Foi o que expulsou os filhos de Deus do jardim do Éden. Foi o que provocou o juízo de Deus para trazer paz à terra. Foi o que causou a destruição deles. Foi essa mesma mistura entre mulheres e homens que fez Sodoma e Gomorra irem para o fundo do Mar Morto. Foi dito pelos profetas, foi dito pelo Senhor Jesus que, como aconteceu naqueles dias, assim será antes da vinda do Filho de Deus. Olhamos hoje e vemos que a igreja está seguindo o padrão, não da Bíblia, de Ruth e de Noemi e de Sara e daquelas da Bíblia, mas até as mulheres da igreja estão seguindo o padrão de Hollywood e as próprias influências do diabo. E como nosso povo, que se diz cristão, sai aqui e segue os caminhos desse homem mau. Estes discos de Elvis Presley, seja qual for o seu nome, uma das pessoas mais iludidas e possuídas pelo diabo de que já ouvi falar na vida. Arthur Godfrey e outros assim. E ouvem esse tipo de bobagem em seus rádios e se recusam a ouvir o sermão do evangelho pregado na Bíblia. Deus tenha misericórdia de vocês. Que tipo de espírito temos entre nós? Isso mesmo. Não é de se admirar que o profeta de Deus tenha sentido vergonha diante do Senhor. Ele sabia que isso era injustiça
E ele se levantou e defendeu o caso e disse a Deus: somos injustos e somos amigos, até podermos voltar a esse ponto de transfusão de sangue. Parem de tentar colocar curativos, parem de tentar colocar pomada. A cura não pode vir sem que a corrente sanguínea esteja certa. É por isso que as pessoas têm diabetes. Se alguém se cortasse, talvez nunca cicatrizaria. Por quê? Porque os verdadeiros glóbulos vermelhos foram consumidos e a igreja inteira ficou diabética. E cada pequena ferida que surge, em vez de não mexer, você a cutuca. Não consegue cicatrizar. Egoísmo, ganância, imoralidade, tudo mais que está na lista dos delitos conforme Deus, a igreja está adquirindo esses hábitos. Homens bebendo, fumando, contando piadas sujas, mulheres cortando o cabelo, usando maquiagem, fazendo todo tipo de coisas, vestindo-se imoralmente para comparecerem diante das pessoas. Todas essas coisas são porque falta o sangue do Senhor Jesus Cristo para nos purificar de toda injustiça. Amém. Isso pode parecer severo, claro que é severo, mas é a verdade. Se não proclamarmos com firmeza os juízos do Deus Todo-Poderoso, vocês serão pegos um dia destes em uma explosão atômica aqui, que enviará toda a alma para a eternidade, para ir ao encontro de um Deus que só reconhecerá o sangue do seu Filho, Cristo Jesus. Meu conselho para vê-lo se colocarem sob o sangue. Meu conselho a vocês é que se acertem com Deus. É meu conselho a vocês. Bem, por que não podemos ter fé? Por que não podemos ter maiores curas do que as que temos? Por que não podemos nos edificar solidamente? É porque estamos colocando curativos para calo, porque estamos colocando curativos, colocando pedaços de fita. Estamos tentando encobrir isso em vez de dizer que precisamos de uma transfusão. Estamos sem sangue. Estamos sem Cristo. Não se deixe enganar. Não deixe o diabo lhe dar tapinhas no ombro dizendo: bem, eu vou à igreja. O diabo também vai. Isso mesmo. Ele com certeza foi. Subiu até Deus, foi à igreja lá no céu. Chegou diante do trono de Deus com os filhos de Deus. Sentou-se com eles, teve uma audiência com Deus. Ele disse: onde tens estado? Disse: andando para lá e para cá, de um lado para outro da terra. Foi onde ele esteve. Assim, o diabo vai à igreja. O diabo pertence à igreja. O diabo age como cristão. Ele é um enganador. E se ele não agisse como cristão e agisse como igreja, ele não seria um enganador. Ninguém poderia ser enganado. A única coisa é que são diferentes, como preto e branco. São contrários um ao outro. Mas a Bíblia disse que seria tão parecido que enganaria até os eleitos, se possível. Esse espírito, no último dia, amigos, aí estamos. Está na hora dos profetas de Deus. Oh, irmão, dos pregadores, se preferirem, por toda a nação, caírem sobre seus rostos. Todavia, há 19 milhões de igrejas batistas, ou melhor, 19 milhões de batistas nos Estados Unidos, 13 milhões de metodistas, 11 milhões de luteranos, 10 milhões de presbiterianos. Misericórdia, pensem nisso. E constantemente vão ao jogo de bola, ao divertimento, e na quarta-feira à noite, e às vezes no domingo à noite, ficam em casa para ouvir televisão e rádio, com velhas piadinhas e gracejos que trazem de Hollywood. A alma deles anseia por algo desse tipo, quando você deveria estar com sua Bíblia em algum lugar, prostrado de joelhos diante de Deus, orando pelos pecados do país. E eu sou culpado com vocês. Já tomei minha decisão. Pela ajuda e graça de Deus, se nosso Deus me der forças para fazê-lo, estou determinado a prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, até que a morte me liberte. Que Deus seja meu ajudador para fazê-lo. Ajuda-me. É a minha oração, ao ver as obras e as coisas que tenho visto e vocês têm visto,
e está ficando para trás e se tornando uma anemia espiritual. E este tabernáculo, que é conhecido em todo o mundo, este pequeno recinto de blocos de concreto situado na esquina, Deus os elevou perante a nação. Isso mesmo, penso no que Davi, certa noite, quando disse: Eis-me aqui, morando em casa de cedro, e a arca do meu Deus mora numa tenda. Ele disse: Eu lhe edificarei uma casa. O profeta Natã disse: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Naquela noite, Deus apareceu a Natã e disse: Vai, dize a Davi: Quem eras tu, Davi? Eras eu te tomei de uma malhada, de cuidar das ovelhas, e fiz grande o teu nome, como os grandes homens da nação. Quem estava neste pequeno tabernáculo situado aqui? Um lugarzinho insignificante, desprezado na esquina da Rua 8 com a Penn, que Jeffersonville mal sabia onde estava, e as pessoas que vinham aqui. E hoje Deus, por sua misericórdia, os levantou e os tornou um grande povo. Bombaim, Índia, sabe onde este tabernáculo fica. Durban conheceu vocês. Todas essas outras nações. A África sabe onde é este lugar. Índia, Alemanha, Inglaterra, Finlândia, Suécia, Europa, Ásia. Todos. Lá nas ilhas da Tailândia e lá embaixo. Eles sabem tudo a respeito. E Deus nos fez um exemplo para as pessoas. E pensar então que depois que Deus fez isso, nos voltamos e perdemos tempo com as coisas do mundo e nos tornamos espiritualmente tão anêmicos. Ora, devemos ser o farol que está numa colina, uma candeia que não pode ser escondida. Oh, Deus, sou tão culpado quanto o resto de vocês. O que quero dizer? Quero um arrependimento à antiga, enviado por Deus, e um chamado de volta a Deus, de modo que quando homens e mulheres entrarem por essa porta de muletas, eles saiam sem elas. Quando os cegos forem conduzidos pela porta, saiam vendo. Quando os surdos entrarem surdos, saiam ouvindo. Quando os pecadores entrarem negros e manchados de pecado, saiam lavados no sangue do Cordeiro. Não podemos fazê-lo? Deus chamou Israel e os fez um exemplo. Deus nos chamou e nos fez um exemplo. Mas nós decepcionamos Deus, e isso nos deixa com vergonha na presença de Deus. Ao pensar nisso, nas coisas que Ele tem feito por nós. Como Ele nos levantou do aprisco, como Ele nos fez conhecidos em todo o mundo, como Ele fez essa grande coisa por nós. E mesmo assim, ficamos vadiando e nos misturamos e saímos e não parecemos ser sinceros. Não temos mais oração e parece que as coisas simplesmente não vão bem. E estamos tentando elaborar pequenos programas curativos para calos, para aliviar a dor. Você não pode aliviar a dor até aplicar sangue bom e rico ali para cicatrizar isso. Isso mesmo, você tira um velho calo e se tem diabetes, o custo será perder o pé. Não tente descartar isto e ignorar isto e pôr um curativo para calos nisto. Mas o que deve fazer é se apresentar direto a Deus e dizer: Deus, estou com anemia e preciso do teu sangue para me purificar de todo o meu pecado. Essa é a minha oração. Espero que seja a de vocês. Pense nessas coisas, amigo. Um dia destes é tão provável que aconteça antes do amanhecer quanto daqui a 50 anos. Uma bomba foguete, uma dessas de cobalto ou de hidrogênio, poderia. A nação inteira está em alerta. Vocês viram no jornal outro dia onde estão o Pentágono pedindo que a ciência responda quanto aos discos voadores. Não era mito, não era algo imaginário, era real, era uma inteligência. Voavam em formação de batalha, podiam parar, podiam se pôr em movimento, podiam parar. Puderam perceber que era uma inteligência. Eles sabem disso. As pessoas riram, disseram discos voadores? Fizeram disso uma zombaria. Mas sabe o que estou pensando? Jesus disse que antes que ele venha haverá sinais em cima no céu. Notaram?
antes de começar a destruir Sodoma e Gomorra por causa do seu comportamento sexual. Ele enviou anjos para investigarem. Anjos têm vindo à Terra nos últimos anos. Eles têm sido vistos entre as pessoas, quero dizer, pessoas honestas, lavadas pelo sangue, que sabem disso. Eles até estiveram ali e foram fotografados. Isso mesmo. Seres angelicais têm visitado, informando ao Pai que o pecado se acumulou a ponto das estrelas mal poderem brilhar. A lua, o mundo inteiro está cambaleando como um bêbado chegando de noite. Isso mesmo, pecado entre os cristãos, entre os eleitos. Eles venderam sua primogenitura por popularidade. O ministro trocou o evangelho por uma festa social. Ele trocou o evangelho lavado pelo sangue, a moda antiga, pelo intelectual como o povo, para pregar o intelecto, falar da sociedade e fazer mau uso do evangelho. Muitos saíram aos campos pregando e usaram o evangelho para ganho pessoal, para ganhar dinheiro. Muitos têm grandes celeiros e carros e coisas que nunca teriam tido. Ganho pessoal. Nem todos. Sou grato por ainda haver um remanescente. Nos dias de Esdras, quando Esdras começou a chorar, a clamar e a repreender o pecado, sabem o que aconteceu? Todos os eleitos que confiavam em Deus se reuniram em volta dele. O que precisamos hoje é de homens e mulheres que seus pregadores estejam pregando suas igrejas e chamem o pecado de pecado e o repreendam. O verdadeiro povo de Deus se reuniria perto de vocês e ficaria com vocês. Isso mesmo. É hora de clamar e dizer qual é qual, separar o certo do errado. Deus nos conceda que tenhamos a coragem de fazê-lo. Imaginem só o que poderia acontecer. Como estava lhes dizendo, creio, esta manhã, ouvi alguém dizer que sobre um destes observadores que fica de vigia, esqueci como vocês chamam agora, pela bomba ou por aviões que venham. Não faz muito, houve um plano que veio a público em algum lugar de que tinham convocado as grandes frotas com 300 bombardeiros a jato, com bombas atômicas e bombas de hidrogênio penduradas neles. Não faz muito, no grande aeroporto de Shreveport, um dos rapazes se converteu lá nas reuniões do irmão Jack. Ele disse: temos bombas atômicas penduradas ali mesmo em nossos hangares. Eu disse: você não está quero dizer, nos aviões. E subimos e exercitamos com elas diariamente. Eu disse: não tem medo? Disse: elas não estão com os detonadores, mas estamos de tal modo em alerta que dentro de 1 minuto, 60 segundos, poderíamos colocar os detonadores ali e decolar. E abastecidos e prontos, eles poderiam voar para a Inglaterra com elas imediatamente. Os grandes hangares estão instalados nos oceanos, em todo lugar, e estão dizendo para a Rússia: atrevam-se a lançar uma bomba. Apenas lancem uma bomba atômica na ONU ou em algum lugar lá e vejam o que acontece. O que será? Será uma investida contra a Rússia. E se fizerem isso e começassem a lançar essas bombas atômicas e de hidrogênio, isso causaria uma reação em cadeia que queimaria a Terra até virar apenas um pavio derretido. Vocês sabem, isso não estaria nem um pouco em desacordo com a Escritura, porque a Terra queimará e o céu também. Os átomos da Terra queimarão. Estamos vivendo num dia perigoso. Estamos vivendo num dia em que os homens do mundo estão morrendo de medo. Os grandes homens, eles estão com medo de quem vai explodir essa primeira bomba. A primeira bomba que explodir, então tudo isso levará a uma mobilização geral. Deve ser o tempo mais feliz do mundo para o cristão. Os tempos vão mudar. O velho vai se rejuvenescer. Oh, que coisa! A morte vai desaparecer. A doença não mais existirá. Não haverá mais reuniões de oração pelos doentes. Não haverá mais reuniões de oração pelos perdidos. Mas Deus virá e recolherá os eleitos dos 4 ventos da terra e os reunirá sob sua própria asa.
e viveremos e reinaremos com ele para sempre em seu céu. Oh, irmão, irmã, amigo meu, se não está preparado esta noite, que esteja preparado nesta hora. Eu o convido a vir a Cristo Jesus esta noite e receber. Vocês que têm sido diferentes, vocês que sabem que não estão onde deveriam estar com Deus, eu os convido a virem ao altar comigo. Convido cada um de vocês a vir aqui, e não só para dizer, mas para ficar aqui, até que Deus tenha purificado sua alma de tudo que é diferente dele, até que possa sair daqui uma nova pessoa, não com um curativo para calos, mas sair daqui com uma transfusão de sangue que purifica o seu sangue, ele dá nova vida e nova esperança. Sair com o batismo do Espírito Santo. Sair não gritando, não dançando, não tanto. Essas coisas estão bem. Todas pertencem à igreja, todas pertencem à Bíblia. Mas estou falando do Espírito Santo, do amor de Deus. Um jovem estava falando comigo outro dia. Sua mãe, uma estimada mulher. Conheço a mulher. Eu a vi uma ou duas vezes e ela disse: "Ó, querido", ao filho, "venha cá, quero que veja. Tenho azeite na mão." Bem, eu também tenho. É por estar suando. Agora disse: "Tenho azeite na mão." Disse: "O que você acha disso?" E o rapaz olhou para a mãe e disse: "Mãe, quero lhe perguntar algo." Ela queria que ele orasse para ela caminhar mais perto de Deus. Ele disse: "Quando o azeite surgiu na mão da senhora, ele tirou toda a sua condenação? Deu à senhora uma doce experiência com Deus quando o azeite..." "Não", disse, "então eu ignoraria." É isso. O mundo religioso, o povo pentecostal está procurando o fantástico. O mundo instruído, que dizem ser, o mundo denominacional, está procurando alguma grande solução que possa melhorar sua denominação e trazer mais membros para ela. Mais 1 milhão, vocês sabem. E as nações estão procurando algum tipo de força policial que possa trazer o mundo inteiro a seus joelhos e trazer justiça. Irmão, isso não vem por algo pentecostal fantástico. Não vem por organizações protestantes ou pela hierarquia católica. Nem vem por pentágonos ou virando novas páginas. Vem por uma vida rendida a Jesus Cristo através do batismo do Espírito Santo. Qualquer coisa menos que isso está errada. Oremos. Vou pedir à nossa irmã que vá ali ao órgão, ao piano, nesse momento, enquanto estamos em oração, enquanto cada pessoa está de cabeça inclinada e cada pessoa em oração. Gostaria de saber, neste momento, se você gostaria de examinar seu espírito com a palavra de Deus. Você está certo? Depois deste culto, como lhes disse, tenho uma sogra deitada lá, à beira da morte. Tenho de ir vê-la. Ela está morrendo. Outros amigos que conheço aqui, que visito, que estão à beira da morte. Pessoas que se sentaram nesta igreja. Oh, irmão, irmã, você também chegará a esse ponto. Você tem de chegar a esse ponto. Agora você diz: "Bem, eu sei disso, irmão Branham, pretendo acertar isso um dia destes." Mas pode não haver um dia destes para você. Este pode ser o único dia. Quão pouco sabia aquele homem vindo da Califórnia, indo para Michigan, um outro dia com sua esposa aqui, dirigindo o carro, ele na caminhonete, indo para a nova casa deles. Ele tinha acabado de se aposentar da Marinha. Como ele poderia imaginar, quando partiu aquela manhã, talvez de um porto turístico, que sua esposa e bebê seriam cadáveres dentro em pouco? Mas perto de Henryville, o carro delas colidiu com um ônibus e o motorista fez o que seu veículo ficasse quase atravessado, mas matou a mulher e a garotinha. Espero que a alma delas estava certa com Deus. Semanas atrás, quando o irmão Wood e eu fomos ver um avião que caiu atrás deste local aqui, e os vimos tirar em pedaços dos corpos de 8 homens, quando cabeças e pernas e braços estavam por toda parte. Levantaram o corpo e as entranhas saindo do corpo do homem. Um bom homem, talvez, um homem famoso de Chicago.
Quando aquele homem entrou no avião aquela manhã, eu me pergunto, na noite em que ele foi à igreja, se ele tinha boas intenções. Será que o pastor fez um apelo ao altar? Será que repreendeu o pecado e o homem teve uma chance? Ou partiu como um animal? Será que o homem era, aos olhos de Deus, um filho de Deus? Pensem nessas coisas, amigos. Elas são importantes. Elas não são apenas importantes, são a coisa mais importante para vocês nesta hora. Este é o momento em que você decidirá. Este é o momento em que você tomará a sua decisão desta vida para a vida futura. Que você faça isso enquanto oramos. Pai Celestial, como lemos na Bíblia sobre o que tu disseste sobre o pecado, e aqueles que o praticam e não confessam, compreendemos o que significa morrer sem conhecer a Deus. Sabemos disso por experiência de outros que vimos partir, aqueles que pretendiam, aqueles que adiaram demais. Deus, aqueles que professavam e não possuíam o que diziam ter. Aqueles que agiam como cristãos e que, todavia, nunca foram cristãos. Sua vida provava e a sua morte manifestou isso. Agora, Pai, rogo que fales a cada coração aqui esta noite. E eu mesmo, Senhor, por demorar, por muitas coisas que poderia ter feito e não fiz, confesso o meu erro, confesso os erros deste povo, confesso os erros desta nação. Peço-te que tenhas misericórdia, Senhor. Tenho 3 criancinhas lá para criar e estamos vivendo aqui num momento de conflito e Deus, é inútil fugir. Tu sabes tudo a respeito. Deus, quero estar certo contigo. Algum dia, se a bomba atômica não nos pegar, um acidente pegará. Se um acidente não nos pegar, alguma doença pegará. Algo tem de nos levar, mas estamos tão felizes em saber que há uma via de escape. Uma torre é o nome do Senhor, e a ela correrá o justo e estará em alto retiro. Deus, que o amigo pecador esta noite, rapaz, moça, homem ou mulher, veja a porta aberta, a oportunidade e corra para Cristo nesta hora. Agora, enquanto estamos de cabeça inclinada, há alguns aqui, ou sei que há alguns aqui, que gostariam de dizer com a mão erguida a Deus: tenho vergonha da minha vida e eu quero confessar meus erros diante de Deus e pedir misericórdia. Levante a mão para Deus. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Há muitos de vocês. Muitos de vocês. Sim, há muitos de vocês aqui também que Deus o abençoe. Muitos de vocês aqui que professam o cristianismo há muito tempo e sabem que falharam em se alinhar com Deus. Sabem que estão fazendo coisas neste momento que não deveriam e estão indo sem confessá-los, flutuando à deriva com a maré, assistindo ao tipo de programas que não deveriam, olhando para o tipo de revistas e lendo a literatura que não deveriam, que não são adequadas para cristãos, ouvindo piadas, e sujeira e obscenidade que sabem que não deveriam, tanto homens quanto mulheres. Você se lembra de ocasiões em que poderia ter falado e não falou, e é culpado, talvez, do pecado de omissão. Gostaria de saber se gostaria de levantar a mão a Cristo para que tenha misericórdia de você e o perdoe. Levantem a mão. Deus a abençoe, jovem, enquanto a mulher saía para vir ao altar confessar os seus. Levante a mão a Deus. Deus o abençoe. Isso mesmo, Senhor, isso mesmo. Deus o abençoe. Levante a mão. Você sabe que errou. Gostaria de saber se você tem coragem esta noite de se encontrar comigo aqui no altar. Vamos nos ajoelhar aqui e dizer: Deus, tem misericórdia de todos nós. Precisamos de ti. Deus a abençoe, senhora. Ao ver estas jovens vindo, chorando, com uma vida diante delas, estão na encruzilhada, são vítimas das circunstâncias. O quê?
Percebem, homens mais velhos, que quando éramos moços, que nossos moços têm 10 vezes mais tentação do que nós? Percebe, irmã, que sua filha tem 10 vezes mais tentação que a irmã quando era moça? O que a filha dela terá? Olhem para isso. Os quadros que o diabo está pintando. Oh, como precisamos orar! Agora, voltaremos a vocês. Irmão, percebe que não oramos nem metade de quanto nossos pais oravam? Pastor, sabia que não ficamos tanto tempo de joelhos quanto os pastores antes de nós? Mulheres, percebem que não instruem sua filha e oram com ela à noite como sua mãe fazia? Então, e quanto a isso, quem é culpado? Nós somos culpados. Não há como negar. Somos culpados. Eu sou culpado. Sou culpado de não fazer o trabalho de Deus como deveria. Estou confessando isto, que estou errado. Estou pedindo a Deus que tenha misericórdia de mim. Olho aqui e vejo as oportunidades que perdi por causa de coisas mesquinhas, coisas insignificantes que não significavam nada. Estou envergonhado de mim mesmo como ministro do Evangelho diante de vocês. Eu me arrependo diante de Deus e peço a Deus que me perdoe e a igreja que me perdoe por ser tão lento na obra de Deus. Pela graça de Deus e pela ajuda de Deus, eu não darei ouvidos ao que todos tentando lhe dizer para fazer algo. Eles têm um programa, eles têm algo para você fazer. Bobagem! Conheço o programa de Deus. Está escrito aqui na Bíblia. E tenho vergonha de mim mesmo, como ministro do Evangelho. 1 milhão de almas ganhas. Devo ganhar 10 milhões de almas. Estou muito atrasado. E você? Quantas almas você ganhou desde que está em Cristo? O cristianismo passa de um a outro. Quantas almas você ganhou desde que é cristão? Se não está ganhando almas, você é culpado. Você é estéril. Você tem trazido vergonha à igreja e ao evangelho. Quantas pessoas você convida para a reunião de oração de quarta-feira à noite? Se não está fazendo isso, você deveria se envergonhar diante de Cristo. Você é culpado e seu lugar é no altar. Convido-o a vir comigo para arrependimento. Então, incline a cabeça e a mantenha inclinada um momento enquanto sinto minha culpa e gostaria de me arrepender. Apenas incline a cabeça. Nosso Pai Celestial, eu me curvo neste altar e peço perdão pelo meu pecado. Peço perdão pelos pecados destes que estão em volta do altar. Peço perdão por esta igreja, pelo corpo de crentes, nacional e internacionalmente. Peço misericórdia para nós, sendo tão lentos quanto as coisas do reino. Peço que perdoes os nossos pecados e tires nossa transgressão e nos perdoes por sermos tão estúpidos, pela estupidez das pessoas. Como ficamos aquém? Como optamos por exercício corporal? Como fizemos coisas que não deveríamos? Como pecamos diante de ti? E nesta reunião de domingo à noite, Pai, ao ver o profeta na Bíblia envergonhado, nós nos envergonhamos esta noite. Eu me envergonho diante de ti por causa dos pecados do povo. O povo, minha nação, meu povo, tenho me envergonhado deles, Senhor. Ao ver nossas jovens andando pelas ruas e agindo como estão, ao ver a prostituição, os jovens vivendo em todos os tipos de vida, ao vê-los ficando em casa sem irem à igreja e lendo revistas que não deveriam, assistindo programas sem censura, ouvindo as piadas sujas de Hollywood, ouvindo a velha música boogie-woogie do diabo, concebida por homens que são de má fama e têm consciência vil, a influência do diabo para inspirar as obras do diabo. Oh Deus, estou envergonhado de mim mesmo por não repreender como deveria. Oh Deus, tira minha culpa. Peço-te que tires, peço-te que perdoes estas pessoas que estão aqui primeiro, todos nós. Ajuda-nos a nos levantarmos deste altar como novos homens e mulheres. Ajuda-nos a sairmos daqui como cristãos devem sair. Ajuda-nos a deixarmos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, para corrermos com paciência
a carreira que nos está proposta, não olhando para a televisão, não olhando para os comediantes do mundo, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, o qual desprezou a afronta da cruz e a suportou por nós e padeceu fora da porta para santificar o povo com seu sangue. Purifica-nos de toda a injustiça e toma-nos como teus próprios filhos esta noite e recebe-nos nesta oração de arrependimento. E dá-nos, Senhor, paz e alegria. E que todos os leitos esta noite, ao nos deitarmos, pensando no encontro desta noite, que possamos pensar nas condições do mundo que a Bíblia nos revelou agora. Que nós, ao pensarmos nisso, tenhamos o rosto marcado pela vergonha e que tu tragas paz e felicidade a cada coração. Estamos nos arrependendo, Senhor, diante de ti neste altar. Deus, ajuda-me enquanto vou agora pela fé e orando para que esteja na tua vontade, para que muitas centenas de pessoas sejam ganhas para ti. E ajuda-me a ter fé e coragem enquanto prossigo, não olhando para ninguém senão para ti, o autor e consumador da nossa fé. Deus, concede, perdoa cada diácono desta igreja, perdoa o pastor, perdoa os membros leigos, Senhor. Perdoa a todos de todos os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa cada visitante em nossa porta e que possamos sentir o impacto do Espírito Santo em nossa vida, pois estamos humildes perante Ti esta noite, arrependendo-nos de todo o coração, para que nos recebas e nos tornes um povo humilde, quieto, santificado e humilde para o Teu serviço. Concede esta bênção, Senhor, no altar em que estamos. Concede, inclinamos a cabeça e o coração diante de ti. Em nome do teu Filho, o Senhor Jesus, nós pedimos. Amém e amém. Ao longo do altar esta noite, entre meus irmãos que estão aqui no altar, estou feliz em ver esta noite quase tantos homens quanto mulheres. Normalmente são as mulheres que se quebrantam facilmente. Seus corações, há algo nelas que podem ser facilmente tocadas por causa do feminino. E elas são senhoras e às vezes pode-se comovê-las. Mas estou tão feliz em ver que o Espírito Santo pode tocar homens também e trazê-los ao altar. E gostaria de saber quantos de vocês no altar que estão ajoelhados agora que sentem que fizeram uma consagração a Deus, que vão sair daqui esta noite para viver uma vida melhor pela graça de Deus e fazer mais pelo reino de Deus e por sua causa. Poderiam levantar a mão a Cristo se estiverem em volta do altar, dizer: creio que agora estou arrependido. Que Deus os abençoe. Quantos de vocês aí atrás sentem que se arrependeram onde estão? Sentem que querem agir melhor? Deus os abençoe. Agora, fiquemos de pé. Vocês aqui no altar, virem-se para aquele lado, por favor. Agora, vocês aqui no altar, levantem as mãos aí, vocês que desejam a oração deles, para que possam continuar avançando. Podem levantar as mãos, os que estão na audiência. Muito bem. Agora, levantem a mão aqui atrás, no altar aqui, de que também desejam a oração deles. Isso Deus nos ajudará a fazer. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Agora, não se esqueçam do culto de domingo à noite. Tem algo a dizer, irmão Neville? Terça e quarta à noite. Onde fica essa missão? 1628 West Market, nesta próxima terça e quarta-feira à noite. E então, no sábado e domingo, estarei em Madisonville, Kentucky, no auditório lá. E então vamos para Nova York. Agora, o motivo de estarmos saindo mais cedo é que tenho uma sogra que está muito doente e estão me chamando. Agora vamos. Tem algo a dizer, irmão Neville? Nada. Inclinemos a cabeça um momento enquanto oramos. Muito bem. Lentamente agora.